Boa noite a todos, que eu ainda não cumprimentei. Nós vamos então agora, procurar serenar um pouco, buscando nesse momento esquecer completamente de tudo que nos envolveu até agora, das preocupações e tudo mais. E buscando nesse momento sentir a presença carinhosa dos nossos amigos, dos nossos mentores, nos agasalhando no seu abraço carinhoso, para que nós possamos aqui, desde já, sentir toda a energia do bem, da paz, nos envolvendo completamente, para que nós possamos assimilar os ensinamentos do Evangelho da noite de hoje. Nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, pela bênção de mais esse dia na nossa vida, de aprendizado aqui na Terra, da companhia generosa e amiga dos nossos familiares. E vamos assim, rogando ao Senhor da vida, abençoe o nosso trabalho nesta casa, na noite de hoje, que nós possamos dar o melhor de nós àqueles nossos irmãos que estiverem em condições de necessidade maiores que as nossas. E vamos assim envolvendo o nosso companheiro meu, que vai nos trazer os ensinamentos do Evangelho de hoje. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa envolver os nossos corações, para que a gente possa, na noite de hoje, extrair o melhor proveito da lição do Evangelho da noite de hoje. O capítulo de hoje é o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não separar o que Deus juntou, a indissolubilidade do casamento e o divórcio. Neste capítulo, Kardec, quando elaborou o Evangelho, na introdução, ele procura nos chamar a atenção para que a gente entenda o contexto em que ele foi escrito, para que a gente compreenda os costumes e as filosofias do povo de então. Há 2000 anos, a sociedade era completamente diferente da que é hoje, Uma sociedade do século XXI tem outros hábitos, outros costumes, outro entendimento, já mais evoluída, com mais compreensão a respeito das leis divinas e das leis sociais, que já são muito mais apuradas para a sociedade moderna em que nós vivemos. No diálogo entre Jesus e os fariseus, que é o que acontece nesse capítulo, é um diálogo, porque os fariseus eram os doutores da lei de então. E eles interpelaram Jesus a respeito do Velho Testamento. Nessa interpelação, foi a seguinte: e chegaram-se a ele os fariseus, tentando-o, dizendo: é porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? E ele respondendo lhes disse: não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea? E disse: por isso deixará o homem o pai e a mãe e juntar-se-á com sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim que já não são dois, mas uma só carne, não separe logo o homem e o que Deus ajuntou.
Replicaram-lhe eles: Pois, por que mandou Moisés dar o homem e a sua mulher a carta de desquite e repudiá-la? Respondendo-lhes: Porque Moisés, pela dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar a sua mulher, se não for por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com o que o outro repudiou, comete adultério. Nesse diálogo entre Jesus e os fariseus, eles se baseavam exatamente na escrita, naquilo que estava escrito no Velho Testamento. E o costume da época era que o homem podia repudiar a sua mulher por qualquer razão. Havia duas escolas, uma mais rígida e outra mais branda, mas as duas permitiam que os homens dessem a carta de separação à sua mulher. Esse documento precisava ser escrito e elas eram repudiadas. Por qualquer motivo, pelos motivos mais fúteis possíveis, eles poderiam repudiar. E Jesus disse que no princípio não era assim, né? No princípio, era a lei de amor que funcionava desde o início. E essa lei funcionava até em que o povo começou a desviar do caminho dos seus entendimentos. Mas para que os homens entendessem plenamente, Jesus, o nosso mestre e o nosso governador planetário, veio nos dizer que a lei de amor era a única que podia unir as criaturas, que a lei dos homens era mutável, ela muda com os tempos. E hoje, nós, examinando a história, vemos que essas leis humanas mudaram constantemente de acordo com o tempo, de acordo com a localização, de acordo com a civilização local. Elas mudaram muito e mudam constantemente e ainda irão mudar, porque são leis humanas. Ao passo que a lei divina, a lei de amor, essa não muda nunca. Essa é uma lei perene e constante. Mas, como Jesus ensinava sempre a simplicidade, né, o mais simples, ele buscava a letra que vivifica e não a letra que mata. Ele tentava passar para os homens de então esse sentido, essa revolução que era o respeito pela mulher, que até então não existia. Então os ensinamentos de Jesus começaram a revolucionar. Era um Novo Testamento chegando. Era o Messias prometido que estava ali ensinando o amor às criaturas. Os homens esperavam aquele Messias que viesse libertar o povo judeu, trazendo exércitos, mudando completamente o cenário que o povo judeu vivia na época, subjugado ao povo romano. Mas veio uma criatura simples, uma criatura humilde, de vestes humildes, que se misturava ao povo, trazendo o verdadeiro ensinamento do amor ao próximo. E com isso,
com apenas 3 anos de vida pública, esse espírito que nós, através da doutrina dos espíritos e através do livro do Chico Xavier, A Caminho da Luz, nós tivemos a verdadeira capacidade e hierarquia desse governador planetário, desse Cristo que nos governa e nos dirige. Só para a gente se situar, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos diz que Jesus pegou nas mãos aquela bola de fogo e criou todo o nosso sistema planetário, com seus engenheiros siderais. Isso aconteceu há 4,5 milhões de anos atrás. Jesus já era Jesus nessa época e teve a capacidade de criar esse planeta em todos os detalhes. Toda a natureza que nós conseguimos deslumbrar, tudo aquilo que nós vivemos e nós somos criaturas criadas pela sua força, pela sua energia, pela sua bondade. Então, aquele homem que nós aprendemos através dos tempos, que veio para nós trazer a libertação, ele não era simplesmente um homem. Ele era um espírito de uma envergadura que a nossa imaginação não consegue entender essa envergadura que Jesus é portador. Então, quando ele vem nos trazer, quando Jesus fazia esse debate com os fariseus, ele dominava completamente o Velho Testamento. Ele tinha conhecimento de todas as leis. Ele nunca foi derrotado em nenhum dos embates públicos que ele participou. Porque foi ele quem criou o nosso planeta, o nosso sistema solar. Todos aqueles espíritos que estiveram antes dele e depois dele, sempre foram seus prepostos, enviados por ele, para que nós recebêssemos a informação necessária para essa jornada consecutiva que temos aqui neste planeta através das reencarnações sucessivas. Para nós, como espíritas, nós temos que procurar ler esse livro A Caminho da Luz, para entendermos todo o processo do Velho Testamento. Porque a gente ouve falar em Adão e Eva, ouve falar em paraíso perdido. Mas que paraíso? Aqui na Terra? Foi algum dia paraíso? Planeta de prova e expiação? Aí nós passamos a entender e a compreender melhor o Evangelho. Aí nós entendemos a razão
Porque os profetas sabiam que ele viria. Porque depois de Jesus, não teve mais profeta, não teve mais profecias. E para nós que estamos em busca de uma verdade, em busca de um conhecimento maior, para que satisfaça a nossa sede de saber, nós precisamos ir em busca desse conhecimento. No início do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem do Espírito de Verdade que convoca que os espíritas amai-vos e instruí-vos. Nós precisamos ir em busca desse conhecimento para embasar a nossa fé, para que nós possamos vencer o grande obstáculo que somos nós mesmos. Que nós possamos vencer o homem velho e nos tornar homens novos, através da reforma interior que Jesus veio nos propor. Todo o Evangelho é baseado na procura do novo homem, no renascer das criaturas para a verdade. Que a verdade são as leis divinas, como elas funcionam. E a doutrina dos Espíritos veio nos trazer essa abertura, essas explicações das leis divinas e suas funções. Veio nos dar a oportunidade de conhecermos de onde a gente veio e para onde a gente vai. Veio nos trazer a notícia de que a morte não é o fim, mas é a volta para a verdadeira vida. E nós temos responsabilidades com a vida encarnada, tanto quanto a vida do plano espiritual. E nesse capítulo, Kardec realça mais a separação e os seus motivos do casamento, porque essas são as causas da nossa inferioridade, do nosso desconhecimento das verdadeiras leis que nos levam a errar. Num relacionamento conjugal, que na época atual as criaturas se deixam levar mais pelas aparências do que pelo ser das pessoas, as coisas não se encaixam bem, as relações são de aparência, na grande parte dos relacionamentos de hoje em dia. Nós temos algumas obras da literatura espírita que nos dá um entendimento melhor
a respeito de todas as circunstâncias e de todas as situações das uniões conjugais. Nós temos no livro do Chico, o livro chama-se Chico Pede Licença, de Emmanuel. Ele destaca que nos relacionamentos nós precisamos procurar valores. Então ele cita que se a gente compra um livro, o que a gente vai buscar no livro? O conhecimento. O livro não é um tijolo de papel. Ele nos traz conhecimento. Se a gente compra uma lâmpada, a gente vai buscar na lâmpada a sua finalidade que é real, que é nos trazer a luz para facilitar as nossas tarefas. Se nós compramos um cobertor, qual é o valor real do cobertor? Ele nos aquecer. E nas pessoas? O que nós buscamos nas pessoas? Qual é o valor real que nós devemos buscar nas criaturas humanas? Dentro de uma relação conjugal. O que nós precisamos buscar num relacionamento? Os valores que cada um tem. Todos nós, espíritos mais evoluídos, menos evoluídos, temos valores. E esses valores têm que ser respeitados. Esses valores têm que ser cultivados um pelo outro. Os relacionamentos egoístas, que têm uma mão só, um lado só, uma só direção, não duram. Os relacionamentos têm que ser como uma via de mão dupla. Tem que ir e voltar. Se nós damos amor, voltar amor. Para que a gente possa se alimentar. Porque o amor é um alimento humano. Nós, seres humanos, necessitamos de viver em sociedade, e a família é a célula máter que faz com que a humanidade prossiga, para que nós possamos ir em frente, que a gente consiga entender o nosso próximo, valorizando as pessoas que estão do nosso lado, valorizando aqueles que estão no nosso caminho, conosco nessa jornada. Nós temos mais um livro. Nós estamos lendo Nos Domínios da Mediunidade. No capítulo 14 deste livro, bem no comecinho, o marido de Celina, desencarnado, se aproxima de Aulas, solicitando ajuda para Libório para encontrar-se em trabalho de auxílio no plano espiritual. Aulas pede que ele retorne, se acalme e espere
que Celina se desligue do corpo para ajudá-lo na tarefa a ser desincumbida. Para as pessoas entenderem, o marido de Celina já estava desencarnado e trabalhava junto com ela no plano espiritual, em algumas tarefas. Ele ainda não tinha o desenvolvimento de um espírito de luz, mas estava lutando para conquistar. Estava lá trabalhando junto com uma mulher que era médium de uma casa espírita. E ele estava lá, trabalhando junto com ela no plano espiritual. Aí no livro Estudando a Mediunidade de Martins Peralva, no capítulo 18, ele faz uma análise desta união no plano espiritual. Porque é uma união que transcendeu a união da Terra. Transcendeu a união de espíritos encarnados e continuou no plano espiritual, entre o espírito encarnado e a esposa ainda encarnada. Nesse estudo, o fato de o esposo desencarnado continuar ao lado da médium em trabalho, confirmando assim que o matrimônio continua mais do que uma união de corpos, é uma união de almas que continua neste caso. Aí Martins Peralva faz uma análise dos tipos de relacionamentos que existem entre os encarnados. Ele começa classificando por relacionamentos acidentais, né? Encontro entre almas por efeito de atração momentânea. Os provacionais, reencontro de almas para ajustes necessários e evolução de ambos. Os sacrificiais, reencontro de alma iluminada com a alma inferiorizada para resgatar. Casamentos afins, reencontro de corações amigos para a consolidação de afetos. E transcendentes, almas engrandecidas no bem que se buscam para realizações imortais. Então, nesse capítulo, Martins Peralva faz uma análise geral, mostrando que há diversas escalas evolutivas e diversos tipos de relacionamento. O tempo não vai nos permitir dissertar sobre todos eles, mas vai aqui o convite para a reflexão. Que todos possam ir em busca destes livros e estudar com mais profundidade esse assunto que é realmente maravilhoso, que nos traz a oportunidade de refletirmos o quão o Espiritismo é a doutrina consoladora que Jesus prometeu para nós. É através dessa doutrina que nos consolamos, que conseguimos abrir o nosso coração para amar além das fronteiras do nosso lar. E que nós possamos sempre
termos o nosso Mestre Jesus dentro de nossos lares, dirigindo-nos pelo caminho do bem, pelo caminho do amor, e nos abençoando com os seus ensinamentos. É assim que nós finalizamos a reflexão dessa noite, deixando ainda muita coisa para a gente ir em busca do conhecimento necessário para entendermos por que estamos aqui. Agradeço a todos por terem me ouvido e, mais do que tudo, pelas bênçãos que Jesus nos deu nessa noite de podermos refletir a respeito de seus ensinamentos. Boa noite a todos. Vamos continuar.